Graças a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Pode bater palmas mais forte para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Igreja, nós vamos agora prosseguir o segundo culto do dia de hoje, e nessa etapa agora completaremos a ministração, que é o segredo dos dons. É uma campanha que está em 3 semanas já, para completar no culto agora à noite. E essa última semana do mês, que vai até sexta, teremos culto proféticos ao longo dos dias. Mas nós estamos nessa etapa muito importante para você saber que temos que ter a natureza de Deus em nós para o plano de Deus cumprir em nós, que é através dos dons que são manifestos. Os dons levam a ter os frutos do Espírito e combatendo a raça adâmica. Isso que vai trazendo as bênçãos de Deus para nós e para a eternidade. Resumidamente o que está sendo pregado. Mas agora é a parte final da mensagem. Se você tem as escrituras sagradas, então a leitura que vai ser feita é uma passagem que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 48, no verso 11, que é a leitura que será feita nesta noite. Livro do profeta Jeremias. Aqui tem mais uma etapa que é a final do que está sendo pregado na semana, que vamos recapitular. Então preste atenção à leitura. Se possível, não ande, não converse, não se distraia da mensagem da palavra de Deus, porque é lugar santo a manifestação do Espírito de Deus. Então você espontaneamente tenha disciplina, convicção, obediência, temor na casa de Deus, sem ficar muitas vezes aí pedindo isso. Seja um cristão mesmo com um coração quebrantado a Deus. Então vamos ler Jeremias 48, 11. Diz o seguinte: Moabe. Quem era Moabe? Moabe era lá da descendência de Abraão, do seu sobrinho Ló, que era outra linhagem de Abraão, porque de Abraão sai Esaú, depois Jacó, que vira Israel. Mas tem a outra linhagem que sobreviveu de Ló, que sai os moabitas, que também vem de herança de Abraão. Mas veja o que ocorreu. Então Moabe, que era a descendência lá de Abraão, foi descansado, ou dormindo, ou paralisado, desde a sua mocidade, e as borras do seu vinho repousaram lá no fundo do barril. Em outras Bíblias está as suas fezes repousaram, e não foi mudado de vaso para vaso, nem foi preso ou foi para o cativeiro, como foi Jacó, que virou Israel. Por isso Moabe ficou o mesmo, ficou conservado a mesma característica dele, e o seu sabor e o seu cheiro, nada se alterou. E aí então vem a profecia contra Moabe, que é a destruição. Então essa é a leitura que foi feita agora. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, está ao longo de 3 semanas, está sendo ministrado que nós temos que usufruir do que Cristo nos deu, que é reivindicar os dons do Espírito Santo, para os dons manifestar e nos ajudar a orar e desenvolver o caráter de Cristo. Aí vamos tendo a natureza de Deus em nós. Toda pessoa que aceita Jesus se batiza, o batismo vai chamar a morte adâmica. Mas essa morte, ela vai se processando, porque o homem adâmico, o homem caído, ele tenta se manter vivo. Então nós vivemos uma luta, como foi lido várias vezes em Gálatas, que a nossa raça adâmica, carne, não um corpo, o homem adâmico fica lutando contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo contra a carne, um contra o outro. Então todo cristão
tem essa guerra diária, mais forte, menos forte. Agora o ímpio que não tem Jesus, ele é almático, é a mente adâmica que manda, não tem essa luta interna. Mas a raça adâmica, ela tem tendência, briga, contenda, sensualidade, idolatria, engano, maldade, corrupção. É o homem caído. Mas ao virar cristão, então gera dentro de cada um novo espírito. E aonde vai morar o Espírito de Deus, aonde vai vir os dons, aonde vai vir os frutos do Espírito Santo, para termos a natureza de Deus. E quando então a raça adâmica tenta ressurgir, então ocorre alguns fatores. Por isso que falamos muito de buscar os dons, o poder do Espírito de Deus, andar no Espírito, porque cedo ou tarde a raça adâmica tende a querer ressurgir em nós. Como que a raça adâmica ressurge? Então foi falado algumas questões. Demos o exemplo de Abraão. Abraão, ele era espiritual, cheio do poder de Deus. Mas veja bem que Deus dá uma visão para ele, porque o segredo dos dons Deus nos dá uma visão, a sua palavra, e devemos declarar que ela é verdade, confessá-la e já agradecer. Isso vai fazer sempre as bênçãos vir, o poder do Espírito de Deus prevalecer. Mas se nós descuidarmos, a raça adâmica ressurge, e aí esse princípio dos dons, ele fica paralisado e a bênção não ocorre, porque a bênção Deus dá a visão, a palavra, confessa ela e agradece ela, ela vai ser gerada do reino espiritual que está depositado em Cristo e vai manifestando em nós, e para a eternidade. É os 3 princípios, o segredo dos dons. Mas tem que ter os dons, tem que querê-los. Como que os dons vêm? Ser útil, não envolver com as coisas dessas vidas, ser desejoso, consagrar a vida e ser de coração aberto a Deus. Os dons vai manifestar, porque é promessa. Agora, se a pessoa não quer ser útil, ele não tem compromisso com Deus, ele faz da obra de Deus o dia que quer, embaraça com as coisas da vida, não permanece fiel, os dons não vai manifestar. Eles podem até acabar, isso foi pregado várias vezes. Então seja fiel, dedicado e perseverante, que os dons manifestam. Então Deus fala com Abraão: Abraão, olha para as estrelas. E Abraão olha, e Deus fala: assim será o número do teu povo. Abraão andando na praia, olha Abraão a praia, pode contar os grãos de areia? Abraão fala: não, assim vai ser o seu povo. Então Deus cria a visão para Abraão do que seria o seu povo, pai de muitas nações. Assim é para nós, tem a palavra, o Espírito de Deus vai produzindo em nós a visão de Deus, para ela cumprir, porque o plano de Deus é a visão, confessar ela, a palavra de Deus, e já agradecê-la, e não deixar a raça adâmica interferir, aí a bênção vai cumprir. Então Abraão tem a visão de Deus, mas de repente o que ocorre? Deus manda ele ir para o Egito, e ele encontra uma caravana de um país de Abimeleque, e vê Sara com Abraão, e fala para Abraão: Abraão, quem é esta mulher? Muito bonita, muito bela essa pessoa, essa mulher ao seu lado, eu quero ela para mim. Abraão fala: pode levar, é minha irmã, e era esposa dele. Veja que Abraão mentiu, falou uma mentira. Não é o que ocorreu? Isto aí é a raça adâmica. Então todos nós que ainda temos a raça adâmica, que a raça adâmica só acaba se eu for para o caixão falecido, aí eu vou para o céu, porque aí acaba a raça adâmica, ou Jesus voltar e arrebatar a igreja. Enquanto estivermos na terra, temos que conviver com a raça adâmica, mas de uma hora para outra ela tenta ressurgir. Como que ela ressurgiu em Abraão? Ele ficou com medo que pegasse Sara e matasse a ela, ou estupasse a ela. Então ele entrega a ela, mas com mentira: não, pode levar a minha irmã, para poupar o povo dele, poupar a sua caravana. E se Deus não interfere e põe um sonho naquele rei para devolvê-la,
teria interrompido o plano de Deus, mas Deus é misericordioso. Foi lido no Salmo 145, 14, que o cair é do homem, mas Deus sustenta e o levanta pela sua misericórdia. Sempre temos tendência de cair. Quando fala cair, é uma mentira, é um nervosismo, é falar uma palavra torpe, é um engano. Tudo isso é as nossas quedas. Quando fala queda, é porque o nível espiritual caiu e a raça adâmica surgiu. Davi teve várias quedas, mas enquanto está no espírito, que pede misericórdia a Deus, Deus levanta de novo. Então Abraão pede clemência a Deus. Abimeleque até chama a atenção dele, e aí Abraão vai seguindo a jornada. Aí Abraão dificilmente cai de novo. Passa 25 anos e o filho da promessa não nasce. Aí Sara oferece outra mulher para ele, uma concubina chamada Agar, que vai nascer os muçulmanos hoje, os árabes. E Abraão se deixa levar, outro engano. Ele poderia ter perguntado: que mulher é essa aqui que está na minha cama? Mas ele se deixa levar pelo desejo sexual e acaba tendo aquela mulher, engravida ela, Agar. Outra falha da raça adâmica. Mas Deus vê Abraão e fala: não, ó Deus, foi um engano que Sara produziu a mim. Raça adâmica. Mas Abraão podia ter resistido, mas a tal da raça adâmica, ela é forte na área sexual. Você pode ver que os instintos sexuais mais fortes, como alimento e água, é o resto da vida. Mas quando a pessoa anda no espírito, ele vai vencendo isso, mortificando a raça adâmica. Mas chega em certo dia que Abraão não cai mais. Ele já está velho e Sara já velha também. Aí Abraão crê contra a promessa, ele adora a Deus, ele já chama a existência o filho, que nem tem mais ainda, ou nem pode ter. Aí então Sara engravida, por milagre de Deus. Não foi até pregado dos anjos, que foram 3 anjos dar o recado para Abraão, porque viu que agora ele não mentia mais, não estava mais em engano, e venceu a raça adâmica. Tanto é que ele torna tão hospitaleiro que ajuda aqueles anjos que apareceram em roupas comuns como ser humano, e ele confessando a palavra, aí cumpriu, o dom manifestou, a visão foi dada, ele não duvidou. Mas a raça adâmica ressurgiu várias vezes, mas ele manteve a confissão da palavra, adorou, chamou a existência. Demorou 25 anos para vencer a raça adâmica e nasceu o filho da promessa. Assim ocorreu com Abraão. Então veja que é ao longo da vida que a igreja vai tornando gloriosa, andar no espírito. Alguns não vão conseguir, outros sim, mas o princípio sempre é esse: a visão de Deus, confessar a palavra, adorar a Deus, agradecer e declarar a vitória, e aborrecer toda vez a raça adâmica. Por isso que damos exemplo de vários que caíram, são vários. Veja o profeta Elias, profeta de Deus, cai fogo no altar, mata os profetas de Baal e das profetisas. Mas aí o povo vai embora, e Elias pensa que ficou sozinho, e Jezabel faz uma sentença para persegui-lo e matá-lo, e a sentença chega até ele, e Elias fica apavorado: vão me matar? Não apareceu ninguém para me ajudar, estou sozinho, eu não sou melhor que meus pais, eu quero é morrer. Ele fica debaixo de um zimbro que nem sombra dá, e Deus ainda fala com ele, dá um alimento para ele através de um anjo, e ele não reage, vai para a montanha, esconde numa caverna e fica lá esperando a morte. Raça adâmica, depressão, tristeza, pensar que está sozinho, que ninguém ajuda. Mas Deus ainda fala com ele. Não era para Deus já cortar o ministério de Elias? Mas esse homem está muito adâmico, eu usei ele como profeta, agora ele está pedindo a morte, triste, quer nem fazer mais nada, está dentro da caverna. Deus aparece lá num terremoto, numa ventania, quebra a penha, em fogo.
Aí de repente Deus fala numa voz mansa para ele: Elias, o que está fazendo aí? Sai daí, Elias. Não ficou só você não, como você está aí reclamando. Eu reservei 7.000 que não dobraram a Baal, e foi através do teu ministério, Elias. Sai daí. Então aí ele se recupera, fala: foi através de eu ter orado que 7.000 tu tocou e não dobraram a Baal? Foi, Elias, sai daí. Aí ele volta ao espírito, mas ele estava triste porque estava sozinho, pensou que ninguém converteu, e nem Elias viu 7.000, só Deus. Então muitas vezes a raça adâmica, ela fica assim triste, abatida, como falamos de Davi: oh, minha alma está tão abatida. Isso é a raça adâmica ao longo do tempo. Isso ocorre comigo, com você, com todos. Mas nós temos que aprender a lidar com isso, porque senão não haverá avivamento. Não tem como Deus fazer muito, porque para Deus operar, a visão é dada, ela tem que ser declarada, temos que adorar a Deus e agradecer a Deus. É os 3 segredos do dom, foi pregado domingo passado. Senão a raça adâmica ressurge, e se a raça adâmica ressurge, o inimigo vem. Satanás tem direito na raça adâmica caída, e assim Deus vai operando. Então Elias recupera de novo a espiritualidade. Aí Deus fala: Elias, vou te dar uma ordem agora. Tu vai lá na Síria, unge o rei Azael, unge outro rei de Israel, e unge outro profeta Eliseu, porque agora eu vou te levar para o céu. Veja bem, não era para Deus repreender Elias, e no entanto dá mais unção para ele, e ainda fala que vai arrebatá-lo. Por quê? Porque Deus sabe que a raça adâmica é assim, altos e baixos. Mas se a pessoa clamar: Deus, misericórdia, perdão, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Não pode ficar caído o resto da vida, tem que arrepender, pedir misericórdia, clemência. Então Elias, ele pede clemência a Deus, e Deus o levanta e dá mais unção para ele. Ele vai ungir o rei da Síria, que ele nem saía de Israel, ele ungiu outro país, ungiu outro rei de Israel e chamou Eliseu para ser o novo profeta. Aí Deus arrebata ele numa carruagem de fogo, num redemoinho, e aí a raça adâmica acaba, ele vai para a eternidade. Então mesmo profetas lutaram com a raça adâmica. Por isso que Paulo declara: miserável que sou, ó homem miserável, quem me livrará do corpo dessa morte? Então assim que combate a raça adâmica, você mesmo falar: que miséria essa raça adâmica, isso acaba só se eu ir para o caixão ou Jesus voltar. Mas o Espírito Santo tem que prevalecer na minha vida. Como que o Espírito Santo vai prevalecendo? Sempre fiel, sempre útil, sempre esperando em Deus, sempre confessando a visão, confessando a palavra, não se envolvendo com coisas dessa vida, e adorando a Deus, como ocorreu com Abraão no final. Falamos também do Salmo 73 de Asaf, que era um dos líderes de Israel. Asaf cuidava da adoração, e começa: quase caí, quase escorreguei, quase desviei. Por que Asaf quase desviou? Porque ele ficou olhando para os ímpios. Ó Deus, eu estou no templo de Deus, orando, tão fiel, e os ímpios não fazem nada para Deus, xinga a Deus, e tão próspero, nem aperto eles passam, e eu aqui adorando a Deus em jejum, em luto, e sofrendo. Então ele começou a olhar para o mundo, e começou a entrar em decadência. É a raça adâmica. Você começa a olhar para o ímpio: mas o ímpio tem carro, o ímpio tem apartamento, tem fazenda, e eu estou na casa de Deus, tem nada. Aí a raça adâmica, ela só pensa nisso. Por isso que as mensagens de teologia da prosperidade é perigosa, porque ela alimenta a raça adâmica do homem caído, e as pessoas ficam fissuradas só com bênçãos para a terra. Isso vai alimentar o homem adâmico. Mas nós temos as bênçãos de Deus, mas contanto que seja não para a raça adâmica, mas para termos a mente de Cristo, segundo Cristo, e não segundo o homem caído, porque o homem caído vai querer as coisas da terra. Então Asaf pensou assim: por que ele se levanta de novo? Porque ainda ele dá uma chance para Deus. Ele vai lá no tabernáculo e fala tudo: ó Deus, quase estou caindo. Se eu falar isso para o povo, desvia todo mundo, que eu estou triste com Deus. Leia o Salmo 73, foi pregado quarta-feira.
Senhor, o ímpio xinga a Deus, não tem aperto nem na morte, e eu te louvo, e aqui sofrendo e nada tenho. Aí Deus fala: Asaf, vou te mostrar uma coisa. O ímpio é igual verdura, que cresce verdinho, amanhã já está murcho. O ímpio é igual fogo de palha, assim, fogo, fumaça que desaparece a qualquer hora. Foi falado que é a referência que Tiago utiliza na carta de São Tiago. Aí Asaf se ergue e fala: ó Deus, me perdoa. E Deus fala: você tem a eternidade para usufruir de tudo que é meu, Asaf. Compare pouquinhos anos na terra com a eternidade de bênção que não acaba. Você está se comparando em pouquinhos anos de coisas mínimas. Triste por isso, se você terá a eternidade de bênção eterna. Aí ele volta: não são, e continua servindo a Deus. Mas a raça adâmica quer agora, a raça adâmica quer o dinheiro agora, a raça adâmica quer o bem agora, e não quer saber nada da eternidade. E por isso que a raça adâmica ressurge, e por isso que as igrejas têm dificuldade de conversões do homem adâmico. As pessoas estão crendo em Deus, mas a raça adâmica está ressurgindo, está mandando, e de uma hora para outra ela esperneia, luta contra o próprio Espírito de Deus, e aí atrapalha o mover de Deus, porque a visão de Deus só cumpre se andar no Espírito. Por isso que Deus fala com Abraão, dá a visão das estrelas, da praia, areia da praia, do mar, e assim por diante. Asaf quase cai, Davi também. Davi para de ir para a batalha e cai em adultério, e depois homicídio, e depois faz censo, pensando que é um exército poderoso. Vários erros. Deus condenou Davi? Não, é a raça adâmica. Mas enquanto clama a Deus, Deus levanta. O Salmo 144 é claro: cair do homem, Deus levanta e sustenta, se a pessoa pedir misericórdia. Deus sabe da raça adâmica, como está em Hebreus. O Senhor sabe das nossas fraquezas, mas Ele não caiu em pecado em momento nenhum. Mas Ele sabe da fraqueza do homem caído. Por isso que Ele enviou o Espírito Santo para dar os dons da natureza de Deus e o caráter para nos transformar até a natureza do Pai. Aí as bênçãos vêm e para a eternidade. Essa é a visão do cristão que vai tornando o espiritual. Mas a batalha pior é essa, é a raça adâmica. É o nosso eu, o homem caído, que atrapalha o casamento, atrapalha o noivado, atrapalha a igreja, atrapalha você estudar, sua empresa, seu trabalho, suas amizades. Porque a raça adâmica só tem tendência ruim, homem caído. Mas o andar no Espírito leva a ter vitória. Sabe por que ainda não teve avivamento na terra? Porque as igrejas que servem a Deus estão mantendo o homem adâmico ainda no patamar que não pode. E a raça adâmica é soberba, é o eu sou um poderoso, eu sou o maior pregador, eu sou o que mais prega, eu tenho mais gente, eu sou o que mais é usado. Sempre o eu aparecendo para todo lado, raça adâmica. Mas se é no Espírito, isso não aparece. Na igreja dos apóstolos, primitiva, apostólica, que leva a ser gloriosa para os tempos do fim, a visão é todos na mente, no caráter e na identidade em Cristo. Isso só ocorre se a natureza de Deus manifestar e for predominante. É a luta entre a carne e o Espírito. Agora, para terminar, veja então se isso não ocorrer com os cristãos. Se esse processo não for favorável a Deus, é derrota certa até para quem serve a Deus e vai perecer. O exemplo, Moabe, descendente de Abraão, da linhagem de Ló. O que diz aqui? Então Moabe esteve descansado, parado ao longo da sua vida, assentado nas borras do seu vinho, ou sobre as suas fezes, em outras traduções. Não foi mudado de vaso em vaso, não mudou o seu cheiro, nem o seu sabor, e ele foi destruído. O que é isso? Isso é a metamorfose, a mudança, a transformação que temos que passar da morte adâmica, cada vez tirando de nós o homem adâmico, até termos o cheiro de Cristo, não é o que Paulo escreveu, mas Moabe não. Moabe nasceu, tornou adolescente,
entrou na idade adulta. Ele continuou no mesmo caráter dele, violento, odioso, cheio de competição para querer o que era dos outros, cheio de ódio, cheio de sensualidade, de mentira, de engano. Não mudou ao longo da história, ao longo dos anos era o mesmo. Agora veja bem Jacó. Jacó é traduzido como ladrão, é um nome suplantador. Jacó não era o herdeiro, era Esaú. Esaú vendeu a primogenitura, preferiu a mulherada daquela época, preferiu o dinheiro do pai, a herança, aproveitar a vida, e não quis nada da herança de Abraão, e pereceu. Mas Jacó era ladrão, porque ele queria pegar a herança do seu irmão, é o nome que ele recebeu. Jacó mentiu para o pai, Isaac, porque era para dar bênção para Esaú, e ele vai lá, põe pele de carneiro na mão, porque Esaú era meio cheio de pelo, e o pai pergunta: isso aqui é Esaú, porque estava cego? Não, é Esaú mesmo, mas estava dando a bênção para Jacó. Esaú não teve a bênção, por isso ficou inimigo mortal do irmão. Então Jacó, ladrão e servo de Deus. Jacó, mentiroso, enganou o pai e servo de Deus, raça adâmica. Jacó tem que fugir e vai lá para a região de Labão, onde ele se casa. Mas lá Deus começa a tratar dele para matar a raça adâmica. No caso de Moabe, Moabe fugiu do tratamento, não mudou, ficou catingando o resto da vida, mesmo cheiro de fezes. Mas Jacó, Deus deixou mudar. Jacó foi chamado até de verme, não de serpente, foi mudado. Então muitas vezes nós olhamos para você, você olha para mim, olha para o irmão. Muitas vezes a tendência nossa é apontar os pecados de cada um de nós. Não, aquele pastor não presta, não, aquele irmão é isso, aquela irmã fez aquilo. Não faça isso, irmão. Todos nós somos raça adâmica miserável ainda. Nós temos que preocupar com cada um de nós, se estamos passando de vasilhame em vasilhame. Você tem que olhar para você, se você está mudando o cheiro, e ser espiritual. Não vai julgar ninguém, julga a si mesmo, para andar no espírito. Então Jacó vai lá para a casa de Labão, se casa. Aí o que ocorre? O sogro dele começa a enganá-lo. Ele quer casar, e o sogro fala: você trabalha 7 anos para mim, te dou a minha filha para casar. E o sogro engana, em vez de ser Raquel, dá outra. Ele tem que trabalhar mais 7 anos, e ele não retruca mais, não briga, não mente, não xinga, não grita, e fica trabalhando mais 7 anos, 14 anos, para casar com Raquel. Mas aí Deus vê que ele mudou. Ele não gritou mais, não blasfemou, não roubou, não enganou, trabalhou honestamente. Deus foi mudando ele, ele aceitou a mudança, mesmo usando de engano contra ele. E aí Deus o honrou, muda o salário dele, nasce ovelhas listradas, malhadas para ele, e de Labão nada, e ele prospera, e volta de novo lá para o irmão. O irmão quer matá-lo. E o que Jacó faz? Vai dando presente nas caravanas para o irmão. Tudo que Jacó tinha foi dando de presente para o irmão. A hora que os dois encontram, os dois estão chorando. E Jacó se volta ao irmão, o irmão se volta a ele, se beijam, se perdoam. E Jacó recebe a notícia: não, meu irmão, não quero nada seu, pode continuar com a sua riqueza, eu vou seguir minha vida. Então Deus quebrantou até Esaú, e Jacó vira Israel. Veja a mudança que ocorre. Venceu a raça adâmica, e a visão de Deus cumpriu. Então assim é a nossa vida. O processo de Deus de matar a raça adâmica é ao longo da história, e se consumou em Cristo, que de uma vez ele crucificou o homem adâmico, e nos deu o seu espírito, e nos deu os dons e os frutos, e nos torna a semelhança dele para a eternidade. Então como está a sua vida? Eu tenho que olhar para mim, porque não tem jeito de eu matar a sua raça adâmica. Mal estou custando da minha, que está ainda
tem dia que aflora, tem dia que está nervosa, tem dia que eu falo, meu Deus, esmaga esse verme, pelo amor de Deus, e eu tenho que olhar para o espelho e falar, miserável homem que sou. Tem dia que eu tenho até vergonha de praticar ou pregar a palavra, ao vir aqui, fala, mas hoje vem esse pensamento de raça adâmica, miserável que sou. Então é isso que ocorre, irmãos, é a luta entre a carne e o espírito, um se opõe ao outro. Mas se você confessar, porque todos que tiveram êxito confessaram que a raça adâmica ressurgiu, Davi, Asaf, o profeta Elias, Abraão, que é o pai da fé. Não fique escondendo as coisas, não, fale com Deus. Abraão não mentiu, Abraão enganou, Jacó lubridiou, enganou o pai, Elias pediu a morte, Elias blasfemou, falou, eu não sou melhor que ninguém, é melhor não ter nem nascido. Veja o profeta Jeremias, o único profeta que ninguém acreditou nele, ninguém deu crédito nele, ninguém deu a aceitação à palavra dele, ele vai ser preso. Jeremias, ele declara, ó Deus, por que tu me escolheste para as nações? O meu ministério foi em vão, inútil estar nessa terra, ó Deus. Veja as palavras de Jeremias. Deus levantou como profeta, mas chega o dia que ele está preso, não tem família para visitá-lo. Ele era príncipe, não apareceu um da elite para visitá-lo, ninguém. Se Jeremias vivesse hoje, como já falei várias vezes, seria o profeta fracassado, o pastor que não tem nenhum membro na igreja, que ninguém aceitou a ele. Já pensou, eu aqui sem ninguém? Falei, mas então eu preciso morrer, não tem dízimo, oferta, como é que eu vou sobreviver? Deus me chamou para a miséria. Provavelmente ia falar a mesma coisa que Jeremias, a raça adâmica, reclamando, blasfemando e desesperado. Jeremias declarou dessa forma, mas aí o que ocorre? Mas ele fala, mas eu sei que Deus é poderoso para fazer o que ele bem entender. Se Deus me pôs aqui, Deus tira. Se não ocorrer nada, Deus sabe por quê. E o que ocorre? Deus toca lá no Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, e pergunta a todo mundo, aonde está o profeta que me elogia nas nações? Nem Jeremias sabia da fama dele, e chegou lá no Nabucodonosor, que queria conhecer Jeremias. Aonde está o profeta que me elogia, que diz que eu sou um instrumento de Deus na terra? Eu quero saber onde está esse profeta, para me beneficiá-lo. Aí todo mundo fala, Nabucodonosor, Jeremias está lá preso para morrer, lá no calabouço, está condenado à prisão perpétua para a morte. O quê? Manda soltá-lo agora e dar o que ele precisa, e deixa ele aqui na terra de Israel. Foi o único que ficou também, e abençoado. Mas Jeremias nem sabia disso. Deus o honrou. Mas veja que a raça adâmica ficou triste, preso, reclamando da vida. Assim a minha vida, a sua, tem hora que entra na raça adâmica. E a raça adâmica é tão ruim que ela não presta mesmo. A raça adâmica, ela fica tão reclamante que ela fica desesperada. E quando ela não consegue o que quer, ela se abate. Aí que vem as doenças da alma, as depressão, ansiedade, tristeza, revolta, xingamento. Tudo isso ocorreu. Não questionamos quem fica deprimido, porque Elias entrou na depressão muito grande, queria morrer, ficou debaixo do zimbro, dentro da caverna. Caverna quer dizer, ficou no quarto dormindo, que nem sai mais. Então isso é natural mesmo da raça adâmica, uns mais, uns menos, mas o importante é que o Senhor enviou o seu Espírito para combater essa raça adâmica. É isso que as igrejas não querem, fazer as campanhas da morte. As igrejas querem a campanha da riqueza, da fartura, do bem, da vida, da terra, elogiando a raça adâmica. Mas o principal é primeiro combater o homem adâmico, que é o pior inimigo nosso e o inimigo de Deus, o homem caído. Ou você acha que a raça adâmica vai entrar no céu? Não vai. Romanos 8:1, quem tem Jesus
e não anda mais na raça adâmica, mas no Espírito, não há o quê? Não há mais condenação. Mas o capeta é tão miserável que ele influenciou muitas editoras para tirar esse versículo da Bíblia. Você pode pegar todas as Bíblias, Romanos 8:1, está lá assim: quem tem Jesus e não anda mais na carne, não há mais condenação. Algumas Bíblias tiraram, está só assim: quem tem Jesus está salvo. E tiraram de não andar mais na carne. Por quê? Porque o inimigo sabe que a legalidade dele é a raça adâmica caída. Mas se a raça adâmica ela é dominada pelo Espírito de Deus, Deus tem liberdade de operar e nos levar à semelhança de Cristo. Então assim é a batalha. Não fique preocupado com pagar conta, se vai viver, sobreviver. Tudo isso é acréscimo. Preocupe como que está a sua batalha da raça adâmica em relação ao Espírito de Deus, ao nível que você está. Você está sendo mudado dia após dia? Aquilo que praticou não pratica mais, está sendo transformado, ou está igual Moabe? Está o mesmo cheiro. Não quero dizer que nós não erramos. Enquanto estivermos na terra, a raça adâmica nos acompanha. Até o último momento da vida, a raça adâmica ainda pode se ressurgir, mas não quer dizer que vamos ser condenados. Até num momento assim de desespero, a pessoa talvez perde o fio da unção. Ele pode falar uma palavra torpe, é princípio da raça adâmica. Mas isso vai o condenar? Não, se ele arrepender e falar: oh Deus, eu fiquei desesperado, vem na minha cabeça que não era para ocorrer isso comigo, não estou meio conformado, mas me ajuda. Aí o Espírito Santo vai falar: meu filho, você está muito preocupado, te aguarda uma eternidade que você nem sabe o que Deus te reserva, tamanho as bênçãos, e você preocupado com um fiapinho de pano. Aí a pessoa pede misericórdia e Deus dá graça. Isso que vai ocorrendo. Mas vai chegar o tempo em que a raça adâmica ela não vai prevalecer mais. Veja os apóstolos. O exemplo vamos dar: Pedro nervoso, pega a espada, corta a orelha do sobrinho do sumo sacerdote quando Jesus é preso. Valentão, na hora que Jesus é preso ele vai, mas aí ele cumpriu a sua valentia? Não, ele nega Jesus 3 vezes. Fala: esse homem nunca vi mais gordo que esse, assim, no vocabulário popular. Não, ele é seguidor de Cristo. Não, esse eu nunca vi, nem sei quem é esse Nazareno. Não, esse aí eu nem sei de onde tu está falando. 3 vezes nega Cristo. Homem adâmico, medo de morte, medo de ser preso, medo de apanhar. Raça adâmica. Mas aí Jesus ressuscita. Jesus nem chama ele mais de discípulo, fala: manda Simão ir lá na praia, que eu quero falar com ele. E Jesus fala: Pedro, tu me ama? Sim, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. 3 vezes para anular aquela maldição adâmica. A história declara que Pedro ficou tão manso. Não se tem escrituras declarando isso, tem história declarando que Pedro ficou tão quebrantado ao longo da vida dele, que ele morreu crucificado. Mas dizem as histórias secular que ele fala: não me crucifique nem como meu Senhor, vira até a cruz de cabeça para baixo para não ficar igual, não quero nem morrer como meu Senhor. Veja que isso mostra a mudança mental, de transformação, de mudança. Assim deve ser todos nós. A eternidade com Deus nos aguarda. Aqui na terra teremos o melhor, mas o melhor de Deus vem se andarmos no Espírito. E Deus fala, Ele dá a visão, confessa a palavra e agradeça. O exemplo de Abraão: chamou a existência o filho, mas antes mentiu, antes teve sensualidade e tantas coisas que ocorreu, nem a mulher acreditou que Sara ria dele, mas ele venceu o homem adâmico. Então saiba disso. Você vai hoje para casa, vai dormir, ore, vai trabalhar mais cedo, vai estudar. Saiba que
está dentro da sua cachola, da sua mente, a raça adâmica, que é a alma, a mente, e dentro do seu espírito, seu interior, o espírito, o homem interior, uma luta diária, um se opõe ao outro. Mas se você fala, Espírito de Deus, me ajuda a vencer a raça adâmica, tem vezes que ela fica mortificada, igual anestesia, mas tem vezes que ela tenta ressurgir. Se quebrar alguns princípios, o inimigo vai insuflando ela. Então preste atenção. Vamos supor que você está casado, aí começa a ter uma desavença no casamento. Aí, se a pessoa não andar no espírito, a tendência é a pessoa dar vazão à carne, vai xingar, vai brigar, ficar de mal, e aí o inimigo aproveita para aumentar o problema. Mas se a pessoa fala, não, eu tenho que manter essa raça adâmica dominada, Senhor me ajuda, senão eu vou escorregar e cair. Cair é do homem, levantar de Deus, mas sempre clame a Deus. Se andar no espírito vai ser bênção, mas sempre é uma batalha que só termina se ir para o caixão, quer dizer, se falecer, ou Jesus voltar. A raça adâmica só acaba assim. Então, na hora que a pessoa falece, entra no céu, que o caminho está aberto em Cristo, a pessoa chega lá com a mente de Cristo, com a mente renovada, com a mente espiritual. Ele lá não entra a raça adâmica, então fica para trás, fica aqui na terra, ou acabado para sempre a raça adâmica. Não vai entrar ódio, lembrança dolorosa, lembrança ruim, perturbação, sofrimento, conturbação, engano. Por isso que Jesus fala, lá no céu nem casamento tem, será como os anjos. Por que ele estava falando isso? Porque a mentalidade é outra, o pensamento é outro nível, não é pensamento da raça adâmica, de sentidos adâmicos, é pensamentos sobrenaturais de Deus, mas que já começa aqui na terra. Mas enquanto estiver aqui na terra, teremos a raça adâmica, mas se ela for dominada pelo Espírito Santo, tudo torna bênção, tudo torna vitória. Então nós temos que caminhar para o aperfeiçoamento, mas a maioria das igrejas está nutrindo a raça adâmica, que é o grande perigo, porque de uma hora para outra essa raça adâmica ressurge, e se Jesus voltar e a raça adâmica estiver mandando, a pessoa no pecado, no ódio, caído, no engano, não arrependeu, e blasfemo, e duvidoso, escondido na caverna, ou igual Abraão mentindo, ou igual Jacó enganando o pai, ou brigou com o irmão, vai ficar nesse nível, aí perece. Então Jesus vem buscar a igreja que está no Espírito. Essa é a palavra final, amém? Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então fique de pé, irmãos e irmãs. Vamos então orar. Clame a Deus, não esconda nada de Deus. Você não tem nada que esconder. Também você não tem que falar muita coisa para ninguém. A pessoa não interessa da sua vida, coisas particulares, você com Deus. É a luta entre a carne e o espírito. Mas fale a sua luta diária, confesse onde está a luta, a fraqueza, o ódio, a revolta, o pessimismo. Deixe Deus tratar. O cair é do homem mesmo, raça adâmica, o levantar de Deus. Ele quer nos levar a andar no Espírito. Então fale com Ele. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos, ó Pai, completando hoje mais uma fase da igreja que vai tornando gloriosa. Ó Deus amado, Deus querido, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Clamamos por misericórdia, cair do homem, mas Tu podes levantar, sustentar aos que clamam a Tua misericórdia. É uma guerra entre a carne e o espírito, um se opõe ao outro. Não podemos agir como Moabe, que é o exemplo mais clássico de derrota de quem servia a Deus, de quem era herdeiro de Abraão. Foi Moabe, os moabitas. Não foi mudado de vasilhame em vasilhame, não mudou o seu cheiro nem o seu gosto, continuou o mesmo o homem. A mudança não ocorreu, continuou adâmico e pereceu. Mas Jacó foi mudado, transformado, Abraão foi mudado, os servos fiéis de Deus foram mudados dia após dia, a raça adâmica foi sendo mortificada,
Espírito de Deus nos ajuda a prevalecer nesse mundo tenebroso, Pai. Nós não podemos deixar a raça adâmica dominar, nós não podemos ficar caído naquela circunstância de queda, mas pedir clemência e misericórdia como Davi, como Abraão, como Asaf, como Elias, o profeta ungido de Deus, que era sujeito às mesmas paixões que nós, mas Deus o arrebatou vivo ao céu, porque Deus sabe que a raça adâmica é o pior inimigo do ser humano e de Deus. Nos ajuda, Senhor, a orar sem cessar. Ó Pai, que a igreja tenha a visão de tornar gloriosa. São tempos do fim, não venhamos alimentar a raça adâmica de maneira alguma. Tenha misericórdia, ó Deus, que não venhamos ficar nos comparando com o ímpio, ou querendo bens dos ímpios, ou querendo que os ímpios têm, que isso vai levar à queda, à desarmonia. Muitos ficam até deprimidos, doentes, muitos ficam até desesperados. Ó Deus, usa de misericórdia, que teu Espírito nos ilumine a orar sem cessar. Pai, hoje completamos mais uma fase da igreja gloriosa, e nessa última semana teremos a partir de amanhã até dia 30 a semana profética. Ó Deus, que todos possam vir para mais e mais serem edificados, fortalecidos e aperfeiçoados. Pai, nos perdoa de todo pecado, de todo mal. Miserável homem que sou, ó Pai, me ajuda, Pai, tenha misericórdia, tenha compaixão, ó Deus, de todos nós, Senhor. Tu sabes o íntimo, a vida de cada um de nós. Nos dê graça, Espírito Santo, até a natureza de Deus. Sempre venhamos ter a visão de Deus, confessar a palavra de Deus e já agradecer as bênçãos. É o segredo dos dons, ó Pai, para eles crescer, aumentar, para andar no Espírito. Tenha misericórdia, ó Pai. Ao longo de 3 semanas está sendo ministrado essa etapa espiritual. Ó Deus, que todos tenham, ó Pai, dado crédito à palavra. Sabemos que nem todos dão crédito, porque ao longo da história nem todos deram crédito, nem mesmo a Jesus que esteve aqui na terra. Mas tu tem o teu remanescente, tu tem fiéis, tu tem pessoas que há de se dedicar à tua palavra para estar contigo na eternidade. Nos ajuda, Pai, a andar no Espírito. Vida abundante a todos. Nos lava, nos purifica, nos perdoa de todo pecado, de todo mal. Nos ajuda, Pai, nos livra das ciladas da carnalidade, das amarrações maléficas, das ciladas malignas. Nos livra, Pai, de tudo que é negativo, profano, de tudo que é negativo, maléfico, enganoso, e nos ajuda a orar sem cessar. Abundante vitória para todos, ó Pai. A unção do teu Espírito sobre todos nós, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus. Graças a Deus. Nós vamos agora ungir a todos, juntamente com o pastor Humberto, pastor Cristiano, para nos ajudar a orar, e os irmãos do louvor que vieram hoje vão adorar a Deus aqui enquanto estivermos orando. E que Deus venha tocar na sua vida agora, nesta oração, para completar essa campanha. Agora amanhã, à tarde, à noite, ao longo da semana, a campanha profética. Então pode fazer colunas laterais aqui do lado, colunas laterais aqui deste lado, que Deus há de honrar a todos. Esta oração agora é essa. Você vai ter esta graça de Deus para o Espírito Santo sempre levantar, sempre ajudar a manter de pé, sempre manter no Espírito, ainda que a raça adâmica venha, tenta levantar, corromper, mas Deus há de ter sempre misericórdia para manter a visão de Deus, confessar a palavra e agradecer a Deus. A vitória sempre vai cumprir dessa maneira e para a eternidade. Então vamos orar para todos agora.